Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais essa live, que nós consigamos manter uma boa conversa nessa noite de hoje e que a gente consiga transmitir uma mensagem que é importante para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão do nosso dia a dia. Conversando e pedindo para que a nossa espiritualidade nos acompanhe aqui nesse momento, que eles estão presentes e cheguem até o lar de todos vocês que estão assistindo a live agora, aqueles que assistirão depois, que nós consigamos criar essa conexão super positiva de bênçãos e de muito amor. Então, nos preparando para a nossa conversa dessa noite de hoje, nós vamos pedir esse Criador de todos nós, Deus, que na sua infinita misericórdia possa nos conceder o esclarecimento de tudo aquilo que necessitamos para compor a nossa vida de uma forma equilibrada, saudável, útil, em primeiro lugar para nós mesmos e distribuindo assim a todos que fazem parte da nossa vida e que percorrem junto o nosso caminho. Que Deus abençoe a todos nós e que Ele possa se manifestar de todas as formas para que nós consigamos senti-lo diante de cada necessidade e de cada indivíduo. Que assim seja. Bom, quero, nessa conversa dessa noite, falar sobre a mediunidade e o poder da mente. O que nós entendemos por mente? Uma definição rápida para que você, juntamente comigo, nós juntos possamos entender. A mente é a somatória das centenas de milhares de experiências vividas pelo espírito, no qual ela vai criando conceitos de sentimento e emoção, e aquilo vai estruturando toda a sua conjuntura, que nós chamamos enquanto encarnados, que vai contribuir para a questão da nossa alma. Então ela está ali compilando todas as nossas experiências, todas as nossas emoções, está registrado no nosso campo mental. E essa mente ela precisa se expandir, porque essas experiências elas são de extrema importância, que é o desejo divino, porque através dessas experiências, somatória dessas experiências, nós começamos a descobrir quem somos, por que nós reencarnamos, o que nós buscamos da vida, qual que é o nosso papel, o que nós precisamos compreender com tudo aquilo que nos envolve cotidianamente e infinitamente. Precisamos entender qual que é o nosso papel nesse contexto universal, nessas centenas de milhares de galáxias que foram criadas pela mente do Criador. Então a mente ela é composta e ela vai se desenvolvendo ao longo das nossas experiências reencarnatórias em forma de pensamento, né? Então, o pensamento ele vai criando uma forma. Antes de eu falar do pensamento, eu quero falar da vontade. Desculpa que eu antecipei um pouquinho. Primeira coisa que a alma precisa ter, que nós precisamos ter consciência, é a ação da vontade. Como diz a própria Bíblia, fala, e a vontade de Deus se fez presente. Então a vontade de Deus era criar a sua criação. E com isso Ele criou a vida, Ele criou o universo, Ele criou todos os seres, através da sua vontade. Quando nós temos uma vontade, nós vamos ter um pensamento. Esse pensamento vai se transformar em ação. E essa ação vai simbolizar esse pensamento e materializar esse pensamento em forma de ação. Então, o que acontece? O que nós precisamos compreender sobre o campo mental? A nossa mente é constituída pela nossa vontade, pelos nossos pensamentos. Quando nós pensamos, automaticamente nós vamos criando formas de pensamento. Nós vamos plasmando uma realidade de forma pensamento de acordo com essa vontade que eu carrego, de acordo com esse pensamento que eu tenho. O que isso quer dizer? Eu vou lançando para esse universo infinito tudo aquilo que eu penso em forma mesmo. Então, se eu tenho um desejo, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade.
e eu penso muito sobre isso, eu crio uma fórmula em que eu me vejo entrando numa faculdade, fazendo o meu curso. Aquilo é real, aquilo é vivo, aquilo se torna vivo, é plástico, entendeu? E a forma pensamento e a nossa mente, ela tem a capacidade de criar vínculos com outras formas pensamentos. Então ela vai criando essas ramificações. Ela vai assimilando outras formas de pensamento, ela vai sentindo outras formas de pensamento, vivendo a sua forma de pensamento, vivendo seus pensamentos, vivendo o pensamento de todos aqueles que estão à nossa volta. Então nós formamos o que é um intercâmbio de vários tipos de pensamento. Esses intercâmbios, nós estamos continuamente ligados uns aos outros, como se fossem pequenos fios condutores nos ligando a pessoas e a pensamentos e a sentimentos correspondentes ao nosso. Então fica um emaranhado de campo de energia ligando aos nossos pensamentos e às nossas emoções. A nossa mente, ela tem a prioridade e a capacidade de desenvolver, através da nossa ação da vontade, algumas ferramentas que vão facilitar o entendimento daquilo que nós chamamos de vida. Nós vamos compreender melhor esse campo que nos envolve, todas as situações que nós vivemos. Por quê? Porque ela vai aprendendo aos poucos a fazer uma leitura muito sutil desses campos de vibração que pulsam constantemente numa forma e de uma maneira tal que vai me conduzir ao quê? Ao raciocínio, ao pensamento lógico, à ação contínua. Às vezes eu tenho uma vontade, e é uma vontade que não é muito boa e não é muito condizente dentro daquilo que nós precisamos vibrar em termos positivos, e aí quando nós permitimos que a nossa mente atue, ela vai desenvolver em nós uma certa disciplina que nos dá a capacidade de controlar essa vontade que vai nos prejudicar, ela vai nos dar a condição de raciocinar de uma forma muito lógica para que eu possa transformar essa vontade, que de uma maneira muito impulsiva seria uma coisa muito negativa, em forma positiva. Quando alguém chega e fala assim, vocês têm que pensar mais positivamente, a primeira palavra que vem é, vocês têm que pensar, através do pensamento. Nós estamos vendo hoje, a gente entra na internet, é um bombardeio de pensamentos extremamente negativos. O apocalipse está aí, porque o mundo vai ser destruído, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque na Bíblia fala, no Êxodo fala, no Eclesiastes fala, no Tomé fala, no João fala, é só coisas ruins e extremamente negativas. Então quer dizer que isso não vai acontecer? Já está acontecendo. Mas o que nós precisamos entender é que cada vez que eu mergulho nesse pensamento de negatividade, de destruição, eu alimento cada vez mais esse quadro de destruição e eu vou dando força para que isso realmente aconteça. O que nós precisamos entender é que aquilo que está predestinado para nós, no sentido de quando nós burlamos determinadas situações advindas da nossa vida, advinda da questão climática, quando nós burlamos todas essas coisas, nós vamos criando um campo negativo. Mas se a gente desperta com rapidez, nós, através do nosso pensamento e da nossa condição de raciocínio, da nossa capacidade de enxergar o óbvio, nós vamos substituindo por coisas mais positivas. Está difícil, é uma coisa complicada, mas vamos pensar positivo? Vamos pensar que essa paz ela pode vir rápida? Vamos pensar de que as nossas atitudes cotidianas, a nossa forma de lidar com as pessoas, a nossa forma de reagir diante das dificuldades, elas possam ser modificadas diante da intemperança que vem até nós? Nós podemos emitir um pensamento de mais esperança, um pensamento de luz, um pensamento de força, um pensamento de prosperidade? Nós podemos fazer isso? Sim, nós podemos. Esse é o poder da nossa mente, porque a nossa mente ela é extremamente poderosa. Ela vai criando esses vínculos, tanto das trevas quanto da luz. Então, se eu valorizo muito a questão negativa, eu preciso ter uma disciplina e preciso desenvolver uma vontade, um sentimento muito maior para mim estar atrelado a coisas positivas.
para mim está vinculado a pensamentos e sentimentos positivos. As reações hoje, em termos de comportamento, eu tenho um pensamento, esse pensamento gera emoção, essa emoção me gera uma ação. Então eu tenho um pensamento de que as pessoas não vão fazer isso comigo, eu não permito que ninguém que ninguém me humilhe, que ninguém me rebaixe, que ninguém chame minha atenção, que ninguém faça isso comigo. Isso é o primeiro pensamento. Vai gerar em mim o quê? Uma emoção. Essa emoção vai de raiva ou de desconforto, e essa emoção vai gerar uma ação de ataque, uma ação de agressividade. E com isso, tem muitas pessoas que pensam como nós, diante da emoção, diante da ação de agressividade, aquilo vai num crescendo em que nós não conseguimos controlar, tanto pela palavra, tanto quanto pela ação. Então nós precisamos entender isso definitivamente. Como nós estamos afinizados e atrelados uns aos outros, através do nosso poder e do nosso campo mental, que é aquilo que nós vamos gerando cotidianamente, através de tudo aquilo que nós entendemos como certo e como errado, então nós vamos criando uma condição positiva ou negativa para que isso aconteça. Todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo. Nós nos eximimos dessa responsabilidade porque preferimos ficar na ignorância de saber de que a forma como eu penso, a forma como eu reajo, a forma como eu sinto e a forma como eu ajo influencia indiretamente ou diretamente alguém que está lá no Japão ou lá na China. Fica difícil a gente entender isso porque nós nunca nos atentamos a tentar buscar, a ler sobre o assunto, a compreender como que funciona um campo eletromagnético, um campo de energia, como que funciona a física quântica, por exemplo, tem explicado muito isso para nós, deixado muito claro o quão a nossa mente é poderosa. Então, o que nós precisamos hoje entender para alimentar a nossa mente? Primeiro, a vontade de sair de um buraco muito escuro no qual às vezes nós estamos envolvidos, de pensamentos negativos, de sentimentos negativos, de pessoas negativas, de pessoas que só falam coisas ruins, de pessoas que só agridem através do físico, através da palavra, através de apontamentos, através de vários tipos de atitude. Essa ação da vontade ela tem que se manifestar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é entender que para manter a minha mente em equilíbrio, eu preciso entender o que significa disciplina. Eu preciso buscar novos valores e novos conhecimentos para entender e alimentar o meu campo mental. Porque esse campo mental ele precisa sair de um caminho negativo e ir para um caminho positivo. A fonte de energia é uma só. A condução dessa energia é que difere de pessoa para pessoa. Hoje nós dizemos que nós estamos vivendo um caos social, né? Por quê? A mente ela precisa pensar por ela mesma, ela precisa se preencher, ela precisa buscar preenchimento, porque ela precisa buscar o seu lugar enquanto criação. E essa criação ela precisa desenvolver a inteligência e a capacidade também de gerar outra criação, ou seja, de junto com a criação divina continuar criando essa história de vida infinita. Eu não sei se isso fica complicado para vocês entenderem, mas nós precisamos urgentemente atentarmos para essa questão mental. Então, todo o nosso processo de equilíbrio ou desequilíbrio, ele está diretamente ligado a como eu penso, a como eu sinto e como eu reajo. Por que será que eu tenho dificuldade de buscar a forma de pensar diferente, agir diferente? Porque os padrões estabelecidos para mim desde quando eu tomei consciência com relação à vida são padrões que aparentemente são muito mais fáceis de serem seguidos. Então, que é esse padrão no qual eu não tenho responsabilidade nenhuma, assim eu suponho, com relação a qualquer coisa que possa vir a acontecer. Eu tenho a disponibilidade, através da forma como eu penso, de responsabilizar os outros pelos fracassos que eu carrego, ou pelas coisas negativas que eu faço.
isso fica muito fácil para mim e é muito mais fácil eu seguir esse caminho. Porque estar responsável, ser responsável pelas próprias escolhas e pelas próprias atitudes, isso é um processo difícil, é um processo que vai exigir de nós muita reflexão e muita ponderação com relação principalmente a parar de alimentar o nosso ego. O que faz com que nós sejamos pessoas extremamente destrutivas com relação a nós mesmos é alimentando constantemente o nosso ego. O nosso ego ele não pode ser contrariado. E as mentes brilhantes, no sentido negativamente falando, elas alimentam o nosso ego. Elas vão alimentando todos os dias, a todo momento, o nosso ego. Para que nós sejamos pessoas, ninguém pode ter uma conversa mais franca, ninguém pode fazer uma observação de uma conduta errônea que eu tenho, ninguém pode não gostar de alguma coisa que eu faço, ninguém pode não gostar da minha pessoa, ninguém pode me contrariar, as coisas têm que acontecer do jeito que eu acho que deva ser, eu não quero fazer nenhum tipo de sacrifício, nenhum tipo de exercício que vai exigir de mim ponderação, reflexão, esses conflitos, que os conflitos são extremamente importantes. Então esse ego, sempre ele está sendo alimentado, porque ele é o meu foco, no sentido de me autodestruir. Então nós temos que entender o seguinte, que buscar a mente é buscar a espiritualidade. A religião é apenas uma ferramenta que a gente utiliza para isso. Mas buscar a espiritualidade, eu tenho que entender como que essa mente funciona. Eu preciso compreender de uma forma muito profunda que eu sou co-criador também desse universo, dessa vida, do meu caminho e todas as coisas que eu estou vivenciando no momento. Então, quando eu busco facilidades nesse sentido, no sentido que as pessoas vão pensar por mim, elas vão escolher por mim, elas vão direcionar a vida social que eu tenho que viver, a postura que eu tenho que ter, a roupa que eu vou vestir, a maquiagem que eu vou usar, ou o carro que eu vou ter, não importa. Eu não preciso pensar, alguém pensa por mim. Então, a minha alma está absolutamente vazia. Ela está escurecida, ela está perdida. E é por isso que às vezes vêm as grandes dores, porque a minha mente está dizendo para a minha alma, desperta, recupera a sua consciência real de vida, lute por você mesmo. Não permita que as pessoas determinem aquilo que você tenha que viver, fazer e compreender. Faça por você mesmo. Busque mais intensamente um objetivo mais profundo desse significado da vida. A vida não é simplesmente eu acordar, trabalhar, receber meu salário no final do mês, comprar algumas coisas, adquirir alguns bens. Isso aí é uma consequência muito pequena diante da amplitude daquilo que nós chamamos de vida material e vida mental. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Hoje eu vivi uma situação que, acho que foi pela primeira vez que eu vi uma pessoa na minha frente tão próxima, assim, tendo uma crise de ansiedade. E aí, tentando ajudar e acalmar a pessoa, né, tentando entender ali, depois eu fui pensar sobre aquilo que me abalou um pouco aquela situação, que o gatilho para a crise de ansiedade é a coisa que ela alimentava dentro da mente dela. Então, ela fica estagnada numa situação, e aí, por exemplo, acontece alguma adversidade na vida, que foi no caso dela que aconteceu, essa adversidade, ela traz tanta energia negativa naquilo, que aquilo vai se tornando uma outra, e desperta um gatilho, que dentro da conversa eu até fui dizendo para ela, porque não pode uma simples adversidade causar um problema tão grande. Precisa saber onde que é a origem, porque aquela adversidade despertou um gatilho na mente dela, que trouxe uma outra coisa externa, que aí buscou coisas muito antigas e que gerou essa crise de ansiedade nela, e ela fica estagnada. E aí depois eu lendo e procurando saber, a crise de ansiedade, ela está, em sua maioria, né, não tem propriedade para
falar assim, mas em sua maioria ela está ligada a pensamentos negativos. Sim, é aquilo que eu falei. Você tem um pensamento, ele vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar uma ação. Quando eu gero essa emoção e essa ação, a minha mente vai registrar aquilo, vai registrar aquele sentimento e vai registrar a ação e vai registrar o sentimento que aquela ação causou em mim ou nas pessoas que estiverem envolvidas. E isso inconscientemente vai me gerar o quê? Uma culpa. Ok? Então, ao longo de várias experiências, eu vou gerando um pensamento que vai gerar um sentimento, não é nem sentimento, que vai gerar uma emoção, essa emoção vai gerar uma ação, essa ação vai gerar um sentimento, que vai potencializando aquilo, certo? Então eu vou me acostumando a viver nesse campo vibratório, porque ele é alimentado, porque eu estou ligado a outras mentes, que tem o mesmo processo de pensamento, o mesmo processo de comportamento, o mesmo processo de emoção e o resultado é muito semelhante, só difere de pessoas, mas o resultado é o mesmo. Aquilo vai ficando, vai potencializando. Como eu não consigo pegar na minha mente e pensar outras coisas de uma forma mais positiva, eu fico sem saída. Porque aquilo se repete tanto e aquilo me causa uma agonia tão grande que aí é a minha alma que está manifestando, fala, vamos mudar isso aqui. A alma entra em conflito com o meu processo de pensamento, porque quando gera ansiedade, ali é um gatilho para me tomar consciência de que eu preciso fazer alguma coisa por mim mesmo. Eu preciso preencher esse vazio, eu preciso transformar toda essa emoção que gerou esse sentimento, compreender tudo isso e transformar isso em coisas positivas. Mas nós vivemos numa sociedade que tudo se explica e também tudo justifica. Então, quer dizer, quando a pessoa fala que tem crise de ansiedade, que não é uma coisa fácil, a gente sabe que não é. Então está explicando o que gera ansiedade, está ali cientificamente falando como que se processa, entendeu? Mas aí justificar, não, tem crise de ansiedade. Tá, não adianta, eu preciso encontrar o caminho. Qual o caminho que eu vou encontrar? Explicar e justificar todo mundo já sabe, mas eu preciso dar esse caminho. E que caminho é esse? Esse caminho, ele existe. Só que vai exigir de nós aquilo que eu falei. Uma vontade muito grande de sair de tudo isso e uma disciplina muito grande. E um esforço no sentido de que eu preciso buscar novos acertos, eu preciso buscar novas experiências, eu preciso entender qual que realmente é o meu papel. E isso vai exigir de mim uma mudança total de comportamento, vou falar de novo, de gosto, de pessoas, de várias tendências que eu carrego. A minha vida, ela muda completamente. Porque eu começo a descobrir coisas novas. E essas coisas novas que eu começo a descobrir, elas vão crescendo de que eu preciso estabelecer mais equilíbrio, eu preciso ser uma pessoa mais ponderada, eu preciso ser uma pessoa mais respeitosa, eu preciso ser uma pessoa que vai entender algumas circunstâncias da vida que eu preciso aprender com essas circunstâncias. Eu preciso entender e compreender que a vida não gira em torno de mim. Eu preciso desenvolver a capacidade dessa minha mente, que ela é tão potente, de me dar a força necessária para eu transformar o meu mundo interno. Porque nada externo vai fazer isso. Então, quando nós recorremos à religião como ferramenta, ela está nos dando esse caminho. Mas ela está dando o caminho. Quem tem que percorrer o caminho sou eu. Ninguém vai poder fazer isso por mim. Às vezes, posso também estar falando, de repente, uma besteira, mas me parece às vezes cômodo, vamos entender na questão mediúnica, assim, me parece cômodo você se sentir menor, porque é muito mais difícil você se preparar e correr atrás e buscar, e até se enxergar como importante dentro da mediunidade. E até numa situação de convívio social, uma situação de convívio social, você se sentir menor também me parece cômodo, porque chama a atenção
de alguma forma para que você seja visto. Entendeu? Porque você está obviamente que você está numa posição de destaque, você precisa se manter naquela posição de destaque, então você precisa estar sempre ali estudando e melhorando, enfim, quem faz as coisas do jeito certo, né? Para que você se mantenha naquela posição de destaque, entre aspas, né? Mas me parece cômodo quando você está no menor, você falar, mas fulano já está ali, eu não vou conseguir chegar ali. Aí você alimenta um campo ali de energia, de um comodismo, de você se sentir menor e mostrar que você é menor para que você chame atenção para Mas aquilo. o que é mais interessante nisso é que o menor vai tentar destruir o maior. Ele se coloca numa condição de menor, mas ele vai começar a buscar coisas para diminuir a imagem do maior. E o maior está ali, ele não está sentindo maior, ele está ali porque ele se esforçou para aquilo. Então, quando a pessoa se sente pequena e menor, de alguma maneira, o fato dela gerar aquele sentimento nela, aquele que está maior está querendo dizer para ele o seguinte: ó, a sua grandeza, a sua grandiosidade está me fazendo sentir desse jeito. Entendeu? Então, a mente do ser humano ela é muito poderosa, ela é muito capaz. O que acontece com a nossa mediunidade? Nós somos muito mais sensíveis a captar tudo isso e a distribuir tudo isso também. O médium, às vezes, ele é muito imprevidente porque ele acha que basta ele exercer a sua mediunidade naquele tempo que lhe é destinado em forma de trabalho e que a partir daí ele não precisa prestar atenção em todo mundo que envolve. Ele precisa entender de que esses liames que nós estamos ligados uns com os outros e com o mundo espiritual é tanto positivo quanto negativo. Acontece que às vezes a misericórdia desses nossos mentores, os nossos guias, os nossos protetores, às vezes nos dá uma pequena concessão diante de tamanho desgoverno mental nosso. Eles, de alguma forma, como eles ainda precisam dessa ferramenta, eles tentam, de alguma maneira, diminuir um pouco o impacto da nossa imprevidência de pensamento, sentimento e emoção. E as nossas ações, como elas repercutem na nossa vida. Então, é por isso que, às vezes, a pessoa, quando ela sente isso de uma forma muito intensa, o que ela vai fazer? Se ele é um médium imprevidente, se não busca conhecimento, se não busca disciplina, se não busca compreensão, com esse campo mental que facilita para ele absorver tanta coisa positiva quanto negativa, ele vai ser um instrumento de sofrimento para a casa onde ele estiver. Ele vai ser um instrumento de aprendizado também. Ele vai ser um instrumento de observação. E vai ser também uma ferramenta de estudo para saber qual o melhor caminho para poder ajudar, para poder auxiliar. Às vezes conseguimos e às vezes não. E o que vai acontecer com esse médium? Ele vai estar numa casa, ele não vai se adaptar, ele vai para outra, ele não vai se adaptar, ele vai para outra, ele não vai se adaptar. Ele só vai se adaptar no lugar no qual isso for alimentado nele. Aí ele consegue ficar. Teve um cigano que ele me falou, ele fez um triângulo, né, para poder me explicar, para poder falar a mesma coisa que já havia sido dita entre razão, emoção, sentimento, a mente, o quão poderosamente é. E ele falou do coração, dos olhos e da mente, né? Ou do chakra coronário, cardíaco e frontal. E ele falou o seguinte: por mais que o seu coração sinta, por mais que você veja, quando você manda para a sua mente, se ela estiver engatilhada, ela não vai mandar o estímulo que você precisa para você conseguir fazer o que tem que ser feito, e você não vai entender. E você não vai fazer nada. Isso, porque tem que começar daqui. Você tem que a sua mente gerou um pensamento. Você tem que aprender a analisar por que eu estou pensando isso. E por que esse pensamento está me gerando esse sentimento? Tem fundamento esse pensamento? Faz algum sentido isso? Eu estou sendo realmente uma pessoa capaz de observar todas as coisas? Eu tenho que fazer essa indagação comigo, não é para os outros, é comigo, entendeu?
Porque através desse pensamento no qual eu estou lhe questionando ele, vai vir outro. Esse outro que vai vir, se eu estou buscando uma resposta, ele vai vir já me clareando um pouco a primeira pergunta que eu fiz. E aí ele já clareou um pouco. Quando clareou um pouco, eu continuo questionando, tá? Então eu estou entendendo dessa forma. Aí vai vir o outro um pouco mais profundo. E com isso eu chego a uma conclusão. Mas como nós somos pessoas extremamente imprevidentes, nós não prestamos atenção. Vem o pensamento assim, eu estou com muita raiva. É o pensamento. Vai gerar emoção. Essa emoção que está sendo gerada está alimentando mais o meu pensamento. Eu ajo com raiva. O que vai acontecer? Eu vou criar uma circunstância extremamente negativa. Ou ajo por impulso. Aí eu vou fazendo escolhas erradíssimas na minha vida. Porque eu não paro. Eu não escuto, eu não raciocino. Eu não observo aquilo que eu penso, aquilo, a minha emoção e as minhas ações. Eu justifico. Mas eu não me responsabilizo. E é uma coisa tão interessante que eu vi até um estudioso, um antropólogo, que é um pastor falando hoje, que eu achei muito bonito. Que ele falou assim, quando Jesus estava lá na cruz, e esse evangelho que ele defende Maria, ele tem uma admiração por Maria, que é uma coisa absurda. Ele fala que Maria, a mãe de Jesus, ela era de uma grandeza tal que ela, naquela época, ela ficou grávida, virgem, numa sociedade extremamente machista, em que os valores praticamente não existiam, e ela tinha que ser de uma grandiosidade para carregar no ventre aquela luz infinita, e depois disso tudo, a grandiosidade de ter que acompanhar o seu filho e procurar entender tudo que estava por trás daquilo. Então, quando Jesus estava lá, com alto do seu sofrimento, em que ele fala, pai, por que me abandonastes? Porque ele disse que procurava Deus ali, não sentia. Aí os soldados romanos, quando eles estavam crucificando, qualquer pessoa, nenhum familiar poderia se aproximar. Mas Maria e João foram os únicos que os soldados romanos permitiram que chegassem ao pé da cruz. E quando Maria e João chegam aos pés da cruz, que Jesus olha para baixo e vê Maria, a sua mãe, vê João e diz, Maria, eis aí teu filho, diz para João, eis aí a tua mãe. E aí ele compreendeu que Deus não o tinha abandonado. Ele mandou aquela que mais um amor, que foi a sua mãe. Ele usou de um outro caminho para deixar a mensagem para Jesus. E Jesus tinha um poder mental tão grande que ele conseguiu fazer a leitura de Deus. Por isso que ele lutou e luta até hoje para que nós consigamos entender o significado dessa vida. Então nós precisamos entender que a nossa mente ela foi criada para estar em conexão com a superioridade, com a luz. A treva ela é importante porque nós só entendemos a luz através das trevas. Porque a treva ela é carregada de ignorância. Ela é carregada de escuridão. A escuridão, ela representa aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não enxergo, aquilo que eu não vejo em termos de pensamento, de sentimento, de emoção, em termos de alma, em termos de mente. A escuridão, ela nos disciplina. Ela deve servir para nos encaminhar para a luz. Ela é de extrema importância, porque ela faz parte de todo o nosso desenvolvimento. E essa escuridão também precisa dessa luz, porque essa luz movimenta essa escuridão. E dentro desse movimentar da escuridão, ela de alguma forma, em algum momento, ela vai se tornar luz. Então, existe essa perfeição, e a nossa mente ela foi constituída para a gente entender tudo isso de uma forma muito sublime. De uma forma em que nós nos desprendemos dessas questões terrenas e nos entramos profundamente numa questão altamente espiritual, que vai nos permitir, humanamente falando, dentro das nossas profissões, das nossas famílias, das nossas vidas, construirmos a nossa vida, só que de uma maneira justa e equilibrada, de uma maneira consciente, passando por alguns sofrimentos e por algumas experiências, aprendendo cada vez mais e valorizando cada vez mais cada momento dessa vida que eu vivo.
Então, olha só a grandeza, olha só o poder que nós temos nas nossas mãos. E nós temos tanta consciência desse poder, só que do lado negativo. Somos tão destrutivos. Pode falar. Perdão, se cortar, sabe? A senhora está dizendo justamente do poder do lado negativo, que a gente é muito destrutivo. Vê o negócio, porque perder é muito mais fácil que ganhar. Né? Porque para a gente conquistar a vitória, a gente tem que se dedicar muito mais do que perder. Perder é mais fácil, só não precisa fazer nada. Na questão de Jesus, a gente também precisa conectar que a perda, ela causa muito mais sofrimento que a vitória. Que é muito mais fácil, mas ela traz muito mais sofrimento do que a vitória. E mais uma coisa, que a nossa disputa, né, é com a gente mesmo. O tempo inteiro, principalmente no mental, o tempo inteiro a gente disputa com a gente mesmo. Então a gente acaba perdendo pra gente, a gente acaba tendo uma vida completamente negativa, mergulhada na negatividade, e aquilo pra gente se torna o que a gente está falando de um costume, e a dor é muito maior que a gente carrega. Isso é tão importante que você está falando, a gente precisa prestar tanta atenção que quando eu permito que a minha mente se atrofie, o que acontece? Eu me alimento da vida alheia, porque eu não consigo gerar, eu não consigo criar, eu não consigo pensar por mim mesmo. Então eu começo a me alimentar da vida alheia. É daí que surgem as grandes fofocas, as grandes intrigas, as grandes mentiras, as grandes guerras surgem daí. As dependências. Os grandes acontecimentos negativos surgem daí. Porque eu não consigo gerar nada. Então eu preciso me alimentar da energia do outro. Eu preciso me alimentar do pensamento do outro. Porque ele gera um pensamento positivo, automaticamente eu preciso destruir aquilo. E isso me dá vida. Eu me sinto importante, porque eu mostrei a força que eu possuo. Olha que triste que é isso. Só que eu acho que eu estou destruindo, na verdade, eu não consigo destruir a verdade. Eu não consigo destruir a luz. Eu não consigo destruir o bem. Eu consigo me destruir. Eu consigo destruir a minha vida. Eu consigo criar uma expectativa extremamente negativa para o meu caminho. Isso eu consigo fazer. Porque tudo aquilo que é conquistado, nós jamais vamos perder em termos de conhecimento. O rei Ricardo, na hora que ele chamou os seus súditos, eles estavam para desencarnar, e ele disse o seguinte: quando eu morrer, eu quero que carregue o meu corpo pelos 3 melhores médicos da minha província. Ao longo do caminho, eu quero que peguem toda a minha fortuna e distribuem ao longo do caminho. E terceiro, que permitam que as minhas 2 mãos fiquem para fora do invólucro do funeral. Minhas mãos têm que estar balançando. Aí eles perguntam para ele, por que esse pedido? Ele falou, primeiro, os 3 médicos, para conscientizar de que nós não detemos o poder da vida. Nós, por mais conhecimento que nós tenhamos, uma hora esse conhecimento não será o suficiente, porque não podemos deter o poder da morte. Distribuir a minha riqueza ao longo do caminho para lembrar a todos que da terra nós nascemos e para a terra nós iremos, e nós não vamos levar nada de bens materiais. E as mãos para fora está simbolizando: eu nasci sem nada e vou embora sem nada. A única coisa que eu posso levar é o que eu carreguei na minha mente. Eu achei isso lindo, maravilhoso. Então, e é essa mensagem... Tem muito a ver com a mediunidade, porque a mediunidade não, com o desenvolvimento do espírito, né, do movimento espiritual, toda a mediunidade assim, que é o que a gente leva daqui é a nossa evolução espiritual, que é para isso que a gente veio aqui, para isso que a gente está passando aqui, né? A única coisa que a gente carrega. É exatamente isso. Madrinha, eu estava lendo, eu vi um livro sobre criatividade, eu gosto muito, né, desse tema,
E nesse livro ele falava que quando a sua mente estiver estagnada, vá para a rua, vá ver as pessoas andando, vá ver as crianças brincando, vá ver o diferente, vá ver algo que não seja parte daquilo que você tem ao seu redor, porque aquilo pode te estimular a notar que existem outras coisas e abrir às vezes uma porta que estava fechada na sua mente, para que você consiga ter novas ideias, novos pensamentos e sair daquele looping que você está naquele momento. E é interessante porque com isso, você exercita a capacidade de observar. Observar não significa julgar nem reparar, você simplesmente observa um movimento, um sorriso, um comportamento, uma fala, um som. Você vai observando tudo isso e você vê tanto movimento nisso, mas tanto movimento, e você vê tanta vida, né? Você consegue perceber tanta vida, que faz tanto barulho, porque é tanta vida que você sai de perto. Tem hora que você se afasta um pouco, né? Então, é igual quando, por exemplo, eu vou para o mar, que eu vejo o mar, me dá medo. Por quê? Porque eu sinto muita vida pulsante ali. E é tão forte, é tão desconhecido, que dá medo, porque você não sabe, mas é muito movimento. Mata fechada, eu tenho muito medo também. O universo que está ali. Eu sinto muita vida ali, muita vida pulsando. E eu sinto muito movimento, muito som, e aquilo dá medo. Mas ao mesmo tempo que te dá medo, você vê a grandiosidade. Você vê aquilo repleto de um sentimento que você... E é tão grandioso esse sentimento que ele te dá medo, que você não está preparado para ele. Verdade. Né? Um sentimento muito grande, como Jesus. Não estavam preparados para aquela grandiosidade. Então, era tão doloroso ver tanta grandiosidade que eu tinha que apagar aquilo de alguma maneira, porque eu não estava pronto para tamanha grandiosidade. Ao mesmo tempo que eu fico pedindo o tempo inteiro muito amor para a minha vida. Mas eu não estou preparado para dar, não estou preparado para receber, porque eu preciso compreender através do meu campo mental como que tudo isso funciona. Entendeu? Então, é essa mensagem que eu queria deixar nessa noite de hoje. Então nós vamos, nesse instante, através do nosso campo mental, nós que estamos aqui reunidos, direcionar a todos vocês, porque nós podemos, a mente pode, com a fé, com acreditar, de que nós podemos sermos úteis de alguma forma, de alguma maneira, para alguma pessoa que precisa de um alento, para alguma pessoa que precisa de uma nova ideia, para alguma dor que precisa ser clareada, precisa ser minimizada, para alguém que está buscando uma resposta. Nós podemos sim contribuir para que isso aconteça, porque nós não estamos sós, nós somos um grito no meio de vários gritos e de várias vozes espalhadas pelo universo, buscando entender e compreender essa amplitude, essa beleza infinita que nós chamamos Deus. Que nós nunca nos sintamos sós, porque estamos rodeados o tempo inteiro, de todas as formas, de todas as maneiras, veladamente, de muito amor, de muita vontade de que nós possamos crescer, compreender, entender e desenvolver a nossa melhor capacidade, que é de pensar bem, sentir bem, fazer bem e amar bem. Que assim seja. Nessa cidade todo mundo é bruxo. Homem, menino, mulher. Toda essa gente irradia magia. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilha. Presente na água doce, presente na água salgada, em toda a cidade brilha. Seja tenente ou filho de pedra,
pensador. O importante desembargador. Se der presente é tudo uma coisa só. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é luxo. A força que mora na água não faz distinção de cor, e toda a cidade é luxo. É luxo. É